ter uma visão ampla o quanto catastrófico está ao redor de todo o vale. Deus disse à noite que eu coloquei Ezequiel no meio do vale, para que ele pudesse entender o tamanho do problema que estava dentro daquele vale. Mas Deus não faz Ezequiel andar no meio do vale. Eu me disse, eu perguntei, Senhor, por que é que Ezequiel está no meio e ele não anda? Ezequiel diz que ele me pôs no meio e depois me fez andar onde? Ao redor do vale. Eu me disse, Senhor, por que é que o Senhor não fez o caminho no meio do vale? Deus disse, porque lá tem ossos. Porque lá aqueles ossos não estão só como ossos, eles são ossos e são 100%. Quem já morou na roça e aqui é um lugar interior não sabe. O osso de animal, depois de muitos anos, ele começa a se deteriorar assim, não. A carcaça do ser humano, que é o osso, o esqueleto, depois que pega muito sol e chuva com contato com a terra, ele começa a apodrecer, ele começa a virar farelo, ele começa a se desfinhar. Era isso que Deus estava dizendo para Ezequiel. Ezequiel, o vale ao qual você está no meio dele está tão sensível que você não pode nem ousar andar no meio desse vale, porque se você andar, você quebra os ossos. E eu disse, Senhor, por que Ezequiel não anda no meio? Porque Deus disse, eu não trouxe Ezequiel para matar o que já está morto, eu trouxe Ezequiel para profetizar vida para o que está morto. Talvez a gente está querendo andar no meio, viver no meio, sendo que é para andar ao redor. Deus dá uma estratégia para Ezequiel, dizendo, te coloquei no meio para observar, mas agora ao redor você vai andar, para ver a cada lugar, a cada ponto do quanto de mortos tem dentro deste vale. Ele disse, ele me fez andar ao redor deste vale, e quando eu estava avistando estes ossos, eu ouço Deus perguntar para mim, Ezequiel, por acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel estava tão assustado com aquela visão, com aquela experiência, que ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Se Deus perguntasse para nós hoje, o teu problema eu posso resolver? O que é que nós diríamos? Seja sincero, é isso que nós podemos. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não fala para a fé. Pode. Aleluia. Pode. Pode ou não pode, irmãos? Pode. E por que é que Ezequiel coloca uma exclamação na resposta? Deus está fazendo Ezequiel colaborar, fazer parte do processo do milagre. Deus poderia só chegar e dizer, estou soprando tudo aqui e está trazendo vida, mas Deus usa o homem para trazer vida para o testemunho. Eu disse, Senhor, por que é que o Senhor leva Ezequiel em espírito? Porque Deus disse, os carnais não conseguem entender e discernir as coisas que são do espírito. Por que é que Deus leva Ezequiel em espírito? Porque quem está na carne não suporta ir para o vale na carne. Porque processos que são para viver em espírito, se você entrar na carne, você morre. Vales, lugares que são para viver em espírito, se você estiver na carne, você não suporta. Deus leva Ezequiel em espírito, porque a maneira que Ezequiel conseguiria suportar de estar naquele vale era em espírito. Talvez ambientes a qual nós estamos vivendo, a gente diz que não suporta mais, porque a gente está na carne, porque a gente já não é tão espiritual como era autoramente, e os carnais não conseguem suportar mais. Talvez todos que entraram ali entraram com o propósito de dar vida para quem estava morto, mas entraram na carne. Porque aqui tem algumas pessoas que entram em guerras e conseguem sair dela e se perguntam como foi que isso aconteceu. Em espírito, em fé, em adoração a Deus. E outros entram e morrem porque estão na carne. E tudo aquilo que é na carne é na força do seu braço, mas o que é em espírito tem contato com Deus para nos fazer. Ezequiel está no vale e eu encerro agora. Ele está andando ao redor do vale e Deus pergunta para ele, poderão viver estes ossos, Ezequiel? E eu respondi a Deus, Senhor Jeová, tu sabes. Existem momentos que a pergunta de Deus para o cenário ao qual Ele está nos mostrando é tão catastrófica que a gente não consegue ter uma resposta de imediato para isso. Às vezes o cenário ao qual a gente está vivendo é tão triste, tão catastrófico que até a gente desacredita no que Deus pode fazer.